Fala rapaziada, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scope a Palestra. Gostaria de falar aqui hoje um pouquinho sobre essa troca do Palmeiras com o Bragantino pelos jogadores Lucas Evangelista vindo para o Palmeiras em definitivo e o Fabinho indo para o Bragantino por empréstimo. Mas antes já gostaria de pedir o seu like, Deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família. Bora dar engajamento nesse canal maravilhoso. Então vamos lá. Como eu falei, o Lucas Evangelista ele viria para o Palmeiras em definitivo e o Fabinho iria para o Bragantino por empréstimo. Mas aparentemente já está saindo algumas informações de que o termo de contrato pode mudar um pouquinho, não que isso impeça as contratações, mas o que aconteceria o Fabinho iria em definitivo para o Bragantino e o Lucas Evangelista permaneceria em definitivo aqui no Palmeiras. Cara, eu não acharia a contratação do Lucas Evangelista ruim se o Palmeiras ele fizesse um ótimo mercado da bola em 2025, tá bom? Então a gente aí especulou nomes como Matheus Pereira, Vila Sante, Andréas Pereira, ótimos nomes. Aí depois surgiu o lateral esquerdo, o Alexander Bernabei, ótimo lateral esquerdo que agora foi contratado em definitivo pelo Internacional. E teve ali também rumores de Valentim Gomes, jogado zagueiraço do Vélez Sarsfield aqui no Palmeiras. A gente saiu desses nomes a gente saiu desses sonhos para acordar para a realidade. A nossa realidade hoje é Bruno Fux, Mikael, quem mais? Facundo Torres. O melhor deles foi o Paulinho, que é um ótimo jogador, mas que só volta em abril ou maio. Então não tem uma previsão ao certo. Já está treinando com bola, mas ele só volta em alguns meses. Então a melhor contratação, a única contratação boa que o Palmeiras fez na janela, foi o Paulinho, que não está apto para jogar. E agora surgiu aí o interesse no Lucas Evangelista. Se o Palmeiras fizesse um ótimo mercado, não seria contra a vinda do Lucas Evangelista. Porque o Lucas Evangelista, para compor elenco, ele seria muito bom. Imagine você olha para o teu banco de reserva, você precisa, trocar alguma peça, e tem o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista é bom jogador. Ele, como é que eu posso dizer? Ele é um dos pilares do Bragantino. O Bragantino não queria vender o jogador, só que a proposta do Palmeiras, obviamente, mexeu com o jogador, e ele vai acabar vindo. Mas é o seguinte... Essa contratação, baseada na nossa realidade, ela não é necessariamente boa, porque parece que eu estou me contradizendo, mas é o seguinte, essa contratação, ela não é que o Lucas Evangelista vai vir para compor elenco, que é o que deveria ser. Não, ele vai vir para brigar pela titularidade do Palmeiras. Porra, isso não pode acontecer. Se o Palmeiras ele trouxesse, não todos de uma vez, mas se o Palmeiras ele trouxesse de fato, um Claudinho da vida, um Matheus Pereira ou o Andréas Pereira, um ou dois desses nomes, porra, lindo! Lindo! Aí chega o Lucas Evangelista para compor elenco, porra, perfeito! E ainda tem aí o Vitor Roque, vamos ver, ainda é uma incógnita, mas aparentemente com o Barcelona ali tá tudo avançado, porra, seria uma excelente janela. Mas não a janela do Palmeiras, ela não está boa, ela está ruim. A janela do Palmeiras está sendo muito ruim. Dos nomes especulados para os nomes que de fato chegaram. E o interessante nessas contratações, como o Andréas Pereira, Claudinho principalmente, foram duas contratações que o Palmeiras estava realmente apalavrado com jogadores, tá? O Andréas Pereira a gente descobriu depois, a Leila Pereira falou em entrevista, o Andréas Pereira também estava apalavrado, mas o que aconteceu que os dois mudaram de ideia? O Palmeiras não sabe vender um projeto. Então é o seguinte, o Lucas Evangelista não é necessariamente um problema, mas é o máximo que o Anderson Barros pode conseguir, tá? Novamente, o Lucas Evangelista não tem culpa, tá? Mexeu com ele a proposta, ele vai acabar vindo. O jogador, quando vem, não tem culpa. A culpa é da diretoria, tá? O Lucas Evangelista, como eu falei, é bom jogador. Dito isso, não acho que a vinda dele seja boa pela janela que fez o Palmeiras, tá? E isso é o máximo que o incompetente do Anderson Barros vai conseguir, tá bom? E eu queria comentar aqui uma coisa. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, 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 que chama Diplomatas da CEP. É uma turma que é um pouquinho mais, assim como eu, um pouco mais corneteira, mas eles sabem ponderar muito bem as aspas que eles fazem mesmo. É um ótimo canal, vou deixar inclusive aqui no link para vocês se inscreverem no canal deles. Gosto bastante. Um dos participantes, do canal, que é o Betão,
que é um parceiro meu também, ele falou uma coisa que é bem interessante e que eu não, a primeiro momento eu não me liguei, mas talvez ele esteja certo nesse sentido. Ele falou o seguinte: a Leila Pereira, ela não entende absolutamente nada de futebol, ela só assina documento. Então é o seguinte, ela senta com o Abel e com o Anderson Barros para contratar, mas ela não entende absolutamente nada de futebol. Então, na cabeça dela, pode ser que jogadores, por exemplo, como Mikael, Bruno Fux, quem mais? Facundo Torres, para ela, na cabeça dela, pode ser que ela ache que esses jogadores, de fato, eles são reforços de nível A. Pode ser que, na cabeça dela, esses jogadores sejam os reforços cruciais que o Palmeiras precisa. Porque, no final das contas, ela só assina o documento. Ela não entende de bola, mesmo ela sentando com Barros e Abel para contratar. Quem entende de bola, quem deveria entender de bola, na verdade, é o Anderson Barros, né? E o Abel Ferreira. Eles são os responsáveis diretamente pelas contratações. Então, no final das contas, você vê, por exemplo, na cabeça da Leila, né? O Facundo Torres custou 71 milhões de reais. Então, ele é um puta reforço de nível A, tá? Eu acho a Leila Pereira péssima gestora, tá? Não estou defendendo a Leila, eu acho a Leila péssima gestora em praticamente tudo que ela faz. Mas como ela é muito responsável por só basicamente assinar a documentação final, ou basicamente, sei lá, trazer o jogador mesmo, enfim, ela não, no caso que eu quero dizer, né, me enrolei aqui um pouco, mas no final ela não entende de futebol. Então, para ela, pode ser que esses caras sejam um reforço de nível A. E para ela, pode ser que o Lucas Evangelista seja um reforço de nível A, tá? Então, como eu falei, o Lucas Evangelista é bom jogador, é o menor dos nossos problemas, mas eu não acho a vinda dele necessariamente boa, porque a janela do Palmeiras foi extremamente ruim. A janela do Palmeiras foi fraca. Se o Palmeiras contrata, sei lá, o Andreas Pereira ou um Claudinho, sei lá, traz 2 jogadores pica mesmo, aquele que veste a camisa, seria absurdo. Já que o Palmeiras ele perdeu essa chance, eu, pelo menos, se eu fosse alguém da diretoria incompetente, eu chegaria pelo menos, né, já que a janela vai se fechar agora e o Palmeiras não vai trazer mais ninguém, talvez nem traga o Vitor Roque, espero eu esteja errado, eu quero que o Vitor Roque venha. Se chegar no meio do ano, que pelo menos contrate, sei lá, tenta trazer um Matheus Pereira da vida, volta no Andreas Pereira, tá? O Andreas Pereira, ele tava palavrado. Não é se humilhar pelo Andreas Pereira, nesse sentido, tipo, o cara já falou não. O Andreas tava palavrado com o Palmeiras. Então vai atrás do jogador de novo e tenta trazer o cara, tenta trazer peças que vistam a camisa, que empolguem a torcida, peças que vão dar renda de público. Esses jogadores que o Palmeiras está trazendo, é por isso que o público tá uma merda no Allianz Parque. Porque a diretoria do Palmeiras, eles não trazem nenhum jogador que empolga a torcida a ponto de pagar ingresso para ver no estádio. É só aposta, só aposta, só aposta. Só jogador mediano, tá bom? Então é o seguinte, essa transferência aí do Lucas Evangelista poderia sim ser boa se o Palmeiras fizesse um bom mercado, mas infelizmente o Lucas Evangelista ele vai vir para brigar pela titularidade, tá? Ele não vai vir para compor elenco, que é o que deveria ser, tá bom? Então é isso, a diretoria do Palmeiras ela é incompetente, espero eu, obviamente que isso não vai acontecer, mas gostaria muito que no meio do ano o Palmeiras ele tentasse um jogador de nível A mesmo, um jogador que a Leila Pereira diz tanto querer trazer. Espero que pelo menos no meio do ano, já que a janela vai abrir no meio do ano, que o Palmeiras traga alguém, tá? Que o Palmeiras traga alguém. Porque essa janela, nessa primeira metade aí do primeiro semestre do ano, foi patética, tá? Então, cara, o Andreas Pereira durando 3 meses, 40 dias aí com o Claudinho, não sei mais quantos dias com fulano. Então a janela do Palmeiras ela foi fraca no final das contas. O melhor jogador não está apto para jogar, que é o Paulinho, tá? Então é isso. Gostaria muito que esse cenário mudasse, mas se depender da nossa diretoria, que é mentirosa, tá? A mãe da mentira e o pai da mentira, né, que é Anderson Barros, os pais, né, da mentira, que é Anderson Barros e Abel Ferreira, eu acho que eles não vão mudar essa chavinha no meio do ano, não. Eu acho que, infelizmente, ou o Palmeiras vai trazer mais jogadores medianos, ou não vai vir ninguém. Mas espero eu estar errado. Já diria o velho ditado, não quero ter razão, eu quero ser campeão, tá? Rapaziada, por isso é só, deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família. Valeu, fui. Seu espaço tá aqui nos comentários.